Os funcionários da Sabesp decidiram suspender a greve marcada para começar hoje na Baixada e também no Vale do Ribeira. A decisão foi tomada após uma audiência solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho. A diretoria do Sindicato dos Urbanitários reuniu os trabalhadores em assembleias ontem, que ocorreram simultaneamente em Itanhaém, Registro e também aqui em Santos. Foi esclarecido que a direção da Sabesp propôs que asseguraria a database da categoria em 1º de maio, desde que os trabalhadores não entrassem em greve, como estava previsto. E ainda terá uma nova audiência no Tribunal Regional do Trabalho, dia 13 de junho agora. A direção da Sabesp se comprometeu a realizar 2 reuniões de negociações sobre esse acordo coletivo, dentro do prazo. E o sindicato busca reajuste salarial de 8,28%. Para falar mais sobre a suspensão dessa greve e a palavra da Sabesp com relação à database, eu trouxe aqui no quadro sindical, no Hora Geral, o nosso amigo Platini. Tudo bem, Platini? Tudo bem. Bom recebê-lo aqui no Hora Geral. Obrigado. Bom dia. Agora, Platini, eu antes quero fazer uma observação. Você é uma liderança sindical e eu fico imaginando que a liderança sindical, o presidente do sindicato, a maior dificuldade que ele tem é na hora de uma database. Por quê? Porque o representante, o presidente do sindicato, ele fica dividido entre o patronal e o trabalhador, que o trabalhador sempre quer mais que o patronal dificilmente consegue atender. Como que é essa negociação? E rapidamente, ela não começou agora, por mais que a database seja maio. Acho que já vinha há um bom tempo conversando com os patrões, ou seja, com as empresas responsáveis. Bem, primeiramente, bom dia a todos que estão nos assistindo. Dizer que o fato de nós, direção de sindicato, os sindicalistas serem mediadores, nesse momento, realmente é de grande responsabilidade, porque ali estão famílias que a gente é responsável indiretamente. E a gente estuda uma estratégia anterior, juntamente com os órgãos, a qual nos auxiliam, e também com toda a diretoria, com os representantes sindicais, conversamos com a categoria, e colocamos para eles até onde a gente pode chegar, de que forma que a gente pode chegar. Agora, pela nota que nós recebemos aqui, eu acabei de ler, ou seja, foi suspensa a greve que estava marcada para hoje. Isso é um bom sinal ou vocês estão aguardando ainda o cumprimento da palavra por parte da Sabesp, Platini? É o momento de você falar para os telespectadores e só, lembrando, nosso programa também é transmitido na TV Vale das Artes, pega Peruíbe ali, o Vale do Ribeira. Legal, legal. É lógico que isso para nós foi ótimo, porque aí a gente assegura uma negociação não somente para nós dos sítios, mas para toda a categoria sabespiana, cerca de 14 mil trabalhadores, a qual agora a gente vai ter possibilidade de conversar com a empresa a respeito das nossas dificuldades, Sim. Então, esse momento é um momento ótimo para nós. Tivemos uma estratégia certa até o momento, Quando você fala da Sabesp, a gente não pode esquecer também da CETESB, CETESB também faz parte dos sindicatos urbanitários? Positivo, também estamos discutindo na CETESB, CETESB é uma empresa um pouquinho diferenciada da Sabesp, mas da mesma forma estamos estudando uma estratégia aí, inclusive hoje, nós temos assembleias, tanto em Cubatão quanto em Santos e Registro, para a gente também estar articulando os trabalhadores no sentido de avançar em algumas questões específicas nossas. O Platini, a gente observa a diminuição de frentes de trabalho e principalmente de empresas que no meu entendimento são essenciais para o dia a dia do cidadão. E com relação às empresas, você citou a Sabesp e também a CETESB, há uma diminuição no quadro de funcionários para atender a região na qual ela tem essa responsabilidade de cobertura? Vamos falar especificamente aqui na nossa região metropolitana. Só para ilustrar um pouco mais, a gente observa que sempre na época de temporada de verão, os prefeitos ficam de bandeja na mão esperando a Operação Verão e que seja enviado policiais, militares para melhorar a segurança pela quantidade de turistas que vêm aqui na nossa região. Mas a gente sabe que a nossa região ela é visitada o ano inteiro. E aí também o crescimento no litoral sul, isso não faz com que deva existir um aumento de funcionários na CETESB e na Sabesp, ou o quadro que hoje existe é suficiente para atender essa população?
Com certeza. Para nós, a demanda, tanto numa empresa quanto na outra, tanto na Sabesp quanto na CETESB, a demanda é muito maior, né? Principalmente nas épocas festivas, né? O crescimento da população na nossa região é intenso. E a gente tem essa dificuldade, né? A empresa traz alguns trabalhadores de fora, a Sabesp principalmente faz isso, né? Para que supra as necessidades. É lógico que assim, nós desde que entramos no comando do sindicato, a gente já lançou uma campanha, tanto na Sabesp quanto na CETESB, de concurso já, por conta dessa defasagem de trabalhadores aí, que prejudica muito, né, o atendimento aos consumidores. Isso nos preocupa muito também, né? Eu faço essa observação porque a gente conhece essas empresas e muitas vezes a gente vê as reclamações que chegam aqui no Hora Geral. Lógico que você é o presidente do sindicato, você não tem nenhuma ligação com a empresa, mas a gente viu recentemente a multa que a Prefeitura do Guarujá acabou emitindo para a Sabesp por causa de um serviço que não foi feito e acabou prejudicando a população. Então, ou seja, a gente vê essas empresas, às vezes, sendo multadas pelas administrações. Rapidamente, não sei se você gostaria de opinar, isso passa por quê? Por essa redução de funcionários, falta uma responsabilidade maior por parte da empresa. Como que você vê o tratamento que a Sabesp oferece para a nossa região? Eu penso, particularmente falando, né, como presidente do sindicato, eu penso que poderia ser melhor. Né? Nós temos condições, a Sabesp, pela grandiosidade que né, e pelo lucro que ela está tendo, né, um lucro, eu costumo dizer, às vezes as pessoas não gostam, um lucro incessante, né, porque cada vez aumenta mais e com uma produção melhor, né, eu acho que poderia melhorar esse atendimento ao consumidor. E os prefeitos têm a sua razão, né, porque ele atende lá também o seu munícipe, né, e o seu munícipe quer um atendimento de qualidade e cobra o prefeito, né. Não interessa se é a Sabesp, se é a CETESB ou qualquer outra empresa que atenda a comunidade. É um serviço de qualidade que é importante, né? E um serviço que tem a sua prestação. Os nossos trabalhadores se sentem incomodados com essa situação, porque a gente tenta fazer o máximo possível dentro das nossas condições, né? E a gente está brigando bastante com a empresa, inclusive agora no nosso acordo coletivo, para que ela implante um concurso, cargos, né? Um concurso, né, de contratação, sim, a qual possa suprir essas necessidades aí, não somente da nossa região, né, mas de todas as regiões aí que passam por grandes dificuldades, inclusive o Vale do Ribeira, pela questão do atendimento. Né? Eu fiz essa pergunta para você, Platini, porque nós vivemos aqui a região. Inclusive, recentemente, só para que o telespectador entenda, você sabe, em 2015 a Prefeitura de Santos firmou um contrato novo com a Sabesp, que até então não existia. E houve um perdão da dívida de 330 milhões que a cidade de Santos tinha com a Sabesp. Então, quando você vê um valor desse que é perdoado em troca de um contrato, você fica imaginando, será que esse valor ele não poderia ser revertido em melhorias para a nossa região? E vou mais longe, além do perdão da dívida, foi feito, tem uma contrapartida que a Sabesp devolve para o município para que seja aplicado em obras de importância para a região. Como que você vê esse papel, o fato de ter esse contrato firmado com a Prefeitura? Você vê positivamente? A cidade de Santos ao concurso, né? Porque a gente não precisa de muito investimento para que a cidade de Santos seja atendida, a não ser aquilo que a gente estava falando aqui agora com relação à contratação de trabalhadores, né? Mas não tem muito o que expandir com relação ao esgoto. Nós temos quase que 100%, né, de atendimento de esgoto, de água, Santos. Né? Então, por isso, Santos foi privilegiada com essa negociação, né? Diferentemente dos outros municípios que estão encontrando dificuldade. O ex-prefeito Billy reclamava muito que ele não conseguia firmar esse contrato. Exatamente. São Vicente não tem, né? Guarujá também, nós estamos com problemas, né? Cubatão, mas ao findar de um contrato desse, a renovação de outro, né, os municípios tentam melhorar a prestação de serviço, né, que é natural. E a Sabesp, infelizmente, com essa nova gestão que está aí, ela tem dificuldade, né, de estar fazendo uma negociação que seja
boa para os dois lados, né? Tem que ser boa para os No dois mínimo, lados, né? No mínimo. Né? E assim, nós, enquanto trabalhadores, a gente briga bastante, né, internamente, porque isso depende do nosso trabalho, né? Depende da nossa garantia de emprego, né? Quando você tem um município que é atendido pela Sabesp, nós estamos garantidos lá. Exatamente. Né? Então, a gente briga bastante na Sabesp para que ela tenha uma condição melhor para os municípios, para que isso reverta para nós, trabalhadores. Né? Nós estamos conversando no Hora Geral, no quadro sindical, com o presidente do Sindicato dos Urbanitários, o nosso amigo Platini. E os urbanitários, por exemplo, representando os trabalhadores da Sabesp, da CETESB, e a gente pensa rapidamente também, tem os eletricitários também, está envolvido? CPFL, isso que eu queria CPFL, ISA-CETEP, só que as negociações são agora no mês de junho, né? Junho. Nós temos a Start, temos a Sembra, a Sembra. Eletro também? A Start é de energia, né? Só que assim, é uma terceirizada da CPFL, né? E nós temos a Sendre, que é uma cooperativa aqui de Itaém, do Vale do Ribeira? Do Vale do Ribeira, Registro? aqui, não, a cidade é Itariri, né? Que atende aquela região ali, lógico que não atende só Itariri, né? Mas ela se instala ali. E temos a Sembra, que é aqui, que cuida do porto aqui, né? O presidente Platini, vamos falar de uma outra notícia que eu acho importante, uma data emblemática para o sindicato, que são os 75 anos. E o que eu vejo como jornalista, né, é que alguns sindicatos literalmente acabam, desculpe alguns presidentes o que eu vou falar, alguns sindicatos acabam literalmente virando as costas para os seus trabalhadores. Mas existem sindicatos fortes, e aqui eu elencaria muitos deles. Um deles é o Platini, não é porque ele está aqui na frente, a gente sabe quantas lutas o Sindicato dos Urbanitários já passou, inclusive chegando até para uma parte da cidade, reivindicando qualidade de trabalho, porque isso é revertido à população. Quem nunca foi ali no Sindicato dos Urbanitários, que fica ali na Rua São Paulo, pode ver várias fotos que mostram a história sindical dos Sindicatos Urbanitários nesses 75 anos. E é uma data que merece ser comemorada. Quando que vai ser essa comemoração e quem pode participar dessa comemoração de 75 anos dos Sindicatos Urbanitários, Platini? Na realidade, estão todos convidados, né? Inclusive você. Né? Estaremos lá. A gente ia fazer agora dia 30, mas por conta dessa questão aí de uma possível greve, né? Então a gente adiou para o dia 29, agora desse mês. 29 de junho. Isso. E a gente vai estar fazendo lá um encontro dos amigos, aqueles colaboradores, né? Daqueles que ajudam o sindicato, da categoria, né? Chamando todos aqueles que sempre nos ajudaram. Como você falou, a nossa história ela é muito bonita, a história sindical, um sindicato solidário, um sindicato que nunca teve rejeição dentro do movimento sindical, independente da central a qual participa, né, ou participou, né, e a gente sempre teve uma história de luta e lutas coerentes, né, não somente para a categoria, mas também para o munícipe, né, quando a gente briga por melhor qualidade de trabalho, você acaba agregando isso ao consumidor, né? E tem um aspecto importante, eu já tenho perguntas dos telespectadores, já vou passar para o Platini. Você falou agora que são 14 mil funcionários, a Sabesp, só a Sabesp? No estado de São Paulo, só a Sabesp. Tá. Vamos por quantos funcionários, quantos sindicalizados estão hoje fazendo parte dos sindicatos urbanitários? Só da Sabesp a gente tem 1.200 trabalhadores, né? E a gente tem o privilégio, né, por conta de todas essas lutas, de ter mais de 85% de sócios no sindicato da Sabesp. Então é um número significativo. Né, significativo. Então eu fiz questão de levantar esses números porque a gente sabe o quanto que empresas estão dispensando e demitindo, que é o caso da Uzi Minas. Tristemente, foram mais de 4 mil funcionários, e quando a gente fala 4 mil funcionários, esses são os diretos, ainda tem os indiretos. A gente lembra também o quanto que o Porto de Santos tinha de trabalhadores. É óbvio que depois da modernização isso reduziu, mas essa é uma preocupação que eu sempre lembro no Hora Geral. Tudo bem que você reduz o número de trabalhadores, né, incentiva até através do PDV, mas você não qualifica para que eles possam aproveitar essa automação que hoje nós encontramos nos portos, né? E aí eu vejo com relação à Sabesp, à CETESB, essas empresas de eletricidade que estão ligadas aos sindicatos urbanitários, também de ter uma qualificação. Essa qualificação
me corrija, era parte do sindicato ou o sindicato cobra dessas empresas uma qualificação dos seus trabalhadores para que eles possam acompanhar o crescimento profissional? Na realidade, a gente tem o privilégio, né, de conseguir das empresas a qual nós representamos a qualificação, né? Tirando as empreiteiras, a gente ainda briga bastante para que esse trabalhador seja qualificado, né? A Sabesp, a CETESB, a CPFL, eles têm programas específicos de qualificação, a ISA-CETEP, para os seus trabalhadores. Isso acaba beneficiando a nós, né? É lógico que é sempre uma briga, né, para que você consiga o maior número de trabalhadores dentro dessas qualificações aí. Mas a gente tem programas que ajudam bastante aí, né, incentivos bastante aí os nossos trabalhadores para que eles possam, né, se qualificar. Isso eu acho fundamental. Inclusive, outro tema nacional que eu quero passar para você, Pratini, ou seja, eu não vejo, até você estava comentando, estava observando lá na recepção aqui do Hora Geral, no primeiro bloco, você estava junto com o Sandro Tadeu e também o Márcio, que são da assessoria de comunicação dos sindicatos urbanitários, né? Eu vejo no presidente Temer, está tudo bem, está tudo tranquilo, o Brasil vai crescer, ele tenta mostrar para a população Sim. que está tudo tranquilo, não é a realidade que nós enfrentamos no dia a dia, né? Agora, é bom deixar bem claro que quando você fala na qualificação profissional, é para que haja uma melhor competitividade dentro do mercado de trabalho. E a gente não vê por parte do governo, aí eu acho que essa iniciativa tinha que partir do governo, não sei se você concorda, talvez de uma redução da carga tributária para que haja uma empregabilidade maior. A gente ainda tem um grande número de pessoas que estão na informalidade, que dirá dos quase 15 milhões de desempregados, no momento que a gente precisa crescer. E eu estou falando de serviços essenciais, como que é a eletricidade, que é a água, ou seja, na qual os sindicatos urbanitários representam muito bem essas categorias. Nessas reuniões, além da database, você também cobra de uma efetividade por parte dessa qualificação, pensando no investimento do trabalhador? Com certeza. Nós temos cláusulas específicas nos nossos acordos, né, que tratam ótimo. Exatamente... Não é só um índice. Não, que tratam exatamente dessa questão de qualificação, até para que os nossos trabalhadores que estão no dia a dia não fiquem, né, atrás daqueles que irão vir, né, porque os que entram hoje entram com bastante qualificação, né? Então a gente precisa ter essa preocupação de equiparar o nosso trabalhador que está, né, com o trabalhador que chega, né, para que não haja uma questão de ser um melhor que o outro, né? Que Sim. Os dois se equiparem. E aí, com relação a essa questão aí da nação, né? A dona de casa percebe isso, ela vai no mercado, ela vê que realmente as coisas estão cada vez mais difíceis, né? E a gente procura, dentro dessa preocupação de consumo, de poder aquisitivo dos trabalhadores, né? Melhorar isso Lógico. Dentro da qualificação, juntamente com o nosso PCS também, né? Porque aí o PCS seria o plano de cargos e salários, né? Também está lá, né? Aí algo que venha a agregar essa qualificação do trabalhador com um aumento salarial também. Pratini, tem algumas perguntas que eu quero passar para você, está quase chegando no final da Hora Geral, mas vamos tentar passar a maior parte delas. As perguntas que estão chegando aqui no programa, a Suzana do Boqueirão de Praia Grande. Por que é tão difícil se entrar em um acordo coletivo? Falta dinheiro ou competência? É a dúvida da telespectadora. Suzana. Falta, eu não entendi. Ela pergunta por que é tão difícil entrar num acordo coletivo? Ter um acordo coletivo. Falta dinheiro ou competência? Eu acho que o que ela quer dizer é que ter um acordo, né, desse... Não é, às vezes é a dificuldade da empresa no momento, né? Lógico que a gente, por exemplo, o trabalhador, ele quer sempre, né, a melhoria do seu salário, uma qualidade, exatamente, né? Bem. Agora a gente tem que analisar todas as condicionantes, né? Se a empresa dentro da empresa, exatamente, né? E às vezes isso acaba criando um choque, né? Por exemplo, na Sabesp nós tivemos um choque agora, porque nós tínhamos 4 negociações. Quando chegou na segunda, ela, né, travou, não tinha mais negociação e tal. Então, por isso que a gente teve essa dificuldade aí, né? E tivemos que ameaçar uma possível greve, exatamente, a qual a gente teve êxito, né? Ontem, no dia de ontem, da gente conseguir aí
estender um pouquinho mais as negociações, né? Mas sempre há dificuldade, com certeza, entre o capital e o trabalho sempre vai haver dificuldade, né? Infelizmente. A próxima pergunta, a telespectadora não quis identificar o telespectador, deixa eu ver aqui, bairro da Encruzilhada Santos, chegou pelo nosso WhatsApp. No local onde trabalho, a determinação é clara, se alguém se sindicalizar, vai sofrer retaliação. Tenho vontade de ser sindicalizado, mas tenho medo das represálias, o que faço? Isso existe ainda, Pratini? Infelizmente existe bastante, né? Nós temos algumas empresas aí que não deixam os sindicatos atuarem, né? Não deixam os sindicatos conversarem com os trabalhadores. Nós temos o privilégio de, na nossa representação, de não ter esse problema, né? Mas tem muitas empresas que, se a pessoa se sindicalizar... É mesmo, isso seria um assédio moral. Positivo, né? Eu acho que isso é um trabalho sindical, né? Ela tem que procurar seu sindicato, né? E o seu sindicato se intervir nessa questão aí de sindicalização, não para ele, mas para todos os trabalhadores, né? Porque é aquilo que você falou, nós temos convenções da OIT, nós temos alguns tratados que fazem com que os trabalhadores permitam, né? Inclusive a nossa Constituição, que permita que os nossos trabalhadores possam ser sindicalizados, né? Possam se associar, isso é constitucional. Eu vou ser sincero, eu sou sindicalizado, né? E aposto sempre no meu sindicato e eu tenho que participar. Às vezes as pessoas também é igual um condomínio, né? Eu votei no síndico, vamos ver como vai ser o papel dele. Não, eu quero acompanhar o papel do síndico. Eu quero acompanhar a atuação do meu presidente do sindicato, né? Então, isso é que é importante. Agora, nós estamos no século XXI, a pessoa tem que denunciar, ela tem que participar. Ela não pode deixar de ser representada porque o empresário, o patrão, vai de repente promover algum tipo de retaliação. A gente está num momento de conquistas. Exatamente. E não de submissões, né? Tem mais perguntas aqui no Hora Geral para o Pratini, o Márcio Lopes, de Vicente de Carvalho, do Guarujá. Já faz muitos anos que deixei de ser sindicalizado e agora gostaria de voltar. Existe algum impedimento quem já foi sindicalizado e quer voltar a ser sindicalizado? Com certeza não, com certeza não. Ele pode procurar seu sindicato, né? Eu não sei se ele é do nosso sindicato, mas pode procurar seu sindicato. Ele vai ser, né? Ele vai ser sindicalizado, não sei se é aposentado também, sim, mas vai ser sindicalizado com certeza. Agora, os sindicatos urbanitários também têm um trabalho social, nós já falamos aqui, e é bom também explicar mais uma vez, Pratini, ou seja, o sindicato dos urbanitários, especificamente na qual você preside, ele não só se preocupa com database, são atividades semanais, mensais. Eu queria que você falasse um pouco e quais dessas atividades a população também pode fazer parte, por favor. A gente está agora preparando alguns cursos aí, né, que a gente quer trazer para a comunidade. A gente mandou ofício aí nessa campanha de vacinação da gripe. Foi prorrogada, né? Exatamente. A gente está esperando aí do secretário, tá tendo uma resposta aí para oferecer para a comunidade, né? A gente tem alguns programas lá da Secretaria de Saúde que é disponibilizado o sindicato lá, sempre tem para os feirantes, né, para o pessoal que mexe com artesanato, né, as pessoas. Então, assim, a gente está lá usando as dependências do sindicato, simplesmente manda um ofício para nós e a gente vê que é obra social para a comunidade, a gente libera, não tem problema nenhum. Ótimo. Né? Então... Agora, Pratini, eu vi recentemente uma atuação por parte do Sindicato dos Químicos, do nosso amigo Herbert, e ele foi duro com os representantes da Câmara Federal com relação às reformas da Previdência e Trabalhista. Qual o seu posicionamento? Você também não é favorável à reforma trabalhista? Com certeza não, principalmente do jeito que está, né? Quer dizer, isso vai trazer uma precarização tremenda aos trabalhadores. Hoje nós já temos dificuldade. Você viu aí a pergunta aí de associação sindicato que né, tem alguns empresários ainda que não perceberam que tendo um trabalhador feliz, né, vai produzir ainda mais. Óbvio, né? E a mesma coisa com essas reformas, né? Vai tirar muitos direitos de pessoas que trabalharam anos, né, que se dedicaram anos, né, e as pessoas que estão aposentadas hoje, né, as pensionistas, né, são pessoas que começaram muito cedo, né? São pessoas que tinham já uma expectativa. E aí a gente tem essas reformas que as pessoas estão no gabinete e acham que, dando uma canetada, simplesmente vão resolver a situação do país, de crescimento. Nós temos várias outras coisas aí que podem trazer um crescimento para o país,
né? Mas eles não querem ouvir os trabalhadores. Eu acho que tem que ouvir toda a sociedade. Concordo. Né? Eles estão ouvindo só uma parte. Concordo. E essa parte, ela sempre quis reduzir cada vez mais, né, o seu investimento nos trabalhadores e ter um rendimento melhor para elas, né? Então, assim, a gente é terminantemente contra essas reformas, né? A gente já participou aí de alguns movimentos que tiveram na região, fomos para Brasília, né? Colocamos lá a nossa insatisfação, né? Não fomos favoráveis ao que aconteceu lá, mas... vocês tiveram um posicionamento. Tivemos um posicionamento, Isso né? é importante. Então, Pratini, vamos conversar mais sobre esse assunto durante esse mês e antes do aniversário, no dia 29 de junho, eu quero que você retorne aqui do Hora Geral, até para fazer convite para o nosso telespectador. Peço a sua licença, vamos conhecer os nossos aniversariantes desta quarta-feira, dia 31 de maio. Vamos lá. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns. Se você também completa hoje mais um ano de vida, parabéns, felicidades e saúde. Meu amigo Pratini, obrigado pela sua participação. Continua mais um pouco com a gente. Você. O Hora Geral vai estar sempre com as portas abertas para falar das atuações dos sindicatos urbanitários. Agradecer a você, toda a sua equipe, o Márcio, o Sandro, por estar aí colaborando conosco, né? São assessores maravilhosos aí. O Márcio é diretor, mas também ajuda bastante. Trabalhamos juntos no Bamerindos, o Sandro Tradeu é um pai fresco. Exatamente. Excelente jornalista. Você está muito bem assessorado jornalisticamente. Obrigado. Isso é importante, que nós levamos a informação correta e esses jornalistas têm esse grande papel ligados aos sindicatos urbanitários, o resultado só não poderia ser outro. O Sindicatos Urbanitários está lá à disposição de vocês, de toda a comunidade que precisar, a gente está lá para ajudar. Estaremos lá. Obrigado, presidente Pratini, presidente dos sindicatos urbanitários, conversando com os nossos telespectadores aqui no Hora Geral. Vem aí o Bom Dia Baixada, um abraço forte assim para você. Tchau, tchau, até amanhã.